Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus que abençoe meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor esteja presente nas nossas vidas e que tudo aquilo que nós precisamos, nós possamos alcançar do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa, junto de nós, cultuar ao Senhor hoje, sempre com o único intuito de adorar a Deus, que é o que é digno de ser louvado entre nós, de ser adorado com toda a nossa devoção e todo o nosso respeito e coração sincero. Os irmãos devem perceber que nós mudamos o enquadramento das gravações, das transmissões, por conta da qualidade do vídeo. Então, foi suprimido aqui de trás o nome do Senhor Jesus, porque não tem como enquadrar, mas está aqui na frente da tribuna. Ele vai na frente de tudo sempre, está acima de nós sempre, tá bom? Não estranhe, pelo bem, para uma melhora das transmissões para os irmãos, tá bem? Vamos começar o santo culto, louvando a Deus com o cântico 1, 2, meia dúzia.
126. Os irmãos verão aqui na frente da tribuna a letra dos hinos. Fiquem à vontade para cantar. É um prazer para nós. Seu nome exaltar, a sua presença nos faz triunfar, a Ele, portanto, vamos entoar. Glória, aleluia ao Salvador, pois nos mandou o Consolador. Defensor, Ele, glória, aleluia. Jesus nos comprou e nos santificou, seu Santo Espírito nos enviou. Moradas eternas já nos preparou, ó glória, aleluia, ao nosso intercessor. Glória, aleluia ao Salvador, pois nos mandou o Consolador. Ele é o forte defensor, Ele, glória, aleluia. Grande dia em que o Senhor no céu surgirá com um grande esplendor. Os dele mostrarão valor, vitória terão do nosso Redentor. Glória, aleluia ao Salvador, pois nos mandou o Consolador. Ele é o forte vencedor. Ele, glória, aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 95 e em seguida nós oraremos a Deus. 95. Semearei a preciosa semente do Evangelho de Cristo Jesus. Semearei a palavra potente que bons frutos da graça produz. Semearei pelo Espírito Santo de Deus, ceifarei vida e glória eterna no céu. Semearei a justiça divina
nesta terra de lutas e dor. Na paz semearei a doutrina, sã doutrina do meu Redentor. Semearei pelo Espírito Santo de Deus, ceifarei vida e glória eterna no céu. A semente eterna celeste gera filho. A imagem de Cristo os reveste, e perfeitos os fazem amor. Semearei pelo Espírito Santo de Deus, ceifarei vida e glória eterna no céu. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos agora orar ao Senhor. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que pedem as nossas orações. Oramos também pelos que estão hospitalizados, pelos nossos irmãos que passaram por cirurgia, como a esposa do nosso querido irmão Jean, ancião da Vila Carrão, na zona leste de São Paulo, que está se recuperando de uma cirurgia nos rins. Continuamos orando pela jovem Laís, que segue em tratamento, organista aqui em Carapicuíba, mas que está bem melhor, graças a Deus. Oramos por todas as autoridades constituídas na nossa nação e fora dela, pela nossa irmandade em todo o país, fora dele também, que Deus possa abençoar, guardar e fazer com que os seus sonhos, os seus bons sonhos, tornem-se realidade para a glória de Deus. Vamos adorar ao Senhor essa noite de todos os nossos corações, não nos deixando influenciar por nada contrário. Os irmãos devem mandar seus pedidos de oração até o momento da oração, aí nos comentários no YouTube. Encerrada a oração, o chat ficará encerrado também, para que a Irmandade possa ouvir a palavra com comunhão. Nós temos notado algumas más conversações e achamos por bem de suprimir o chat. O culto não é para conversar, o culto é para assistir e dar glória a Deus. Às vezes temos que tomar algumas medidas um pouco mais extremas, mas pedimos à Irmandade que nos compreenda no amor de Deus e que não fique aborrecido conosco. Nós fazemos pelo bem da obra e da Irmandade, para que possam prestar atenção na santa palavra de Deus, não se distraindo com coisa alguma, mas permitindo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, toque no seu coração, na sua vida também. Pediremos que do céu Deus mande para nós o conselho da sua santa e poderosa palavra. Todos juntos, ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, nós estamos, Senhor, prostrados aos Teus pés em oração, para Te agradecer pela oportunidade de estar, Senhor, diante da Tua presença, mesmo sabendo que não há em nós merecimento, nem condição alguma, mas por grande sorte, por misericórdia, nos foi dado, Senhor, esse direito de falar contigo e sentir a Tua presença nos nossos corações. Senhor, na medida que o tempo vai passando, nós vamos compreendendo o quanto Tu és importante para nós e o quanto nós precisamos de Ti nas nossas vidas. Ó Deus maravilhoso, queira, Senhor, nesse culto,
tomar nas Tuas mãos a vida da nossa irmandade, tomar nas Tuas mãos o coração do Teu povo e fazer-nos, Senhor, prosperar em tudo aquilo que temos intentado diante de Ti. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, os pedidos de oração da nossa irmandade. Todos que pediram estão crendo, confiantes de que o Senhor os ajudará e de que o Senhor tomará nas Suas mãos tudo aquilo que eles têm de necessidade. Ó Senhor eterno e maravilhoso, ajuda-nos, Senhor, em toda boa obra na terra. Fortalece-nos, ó Pai, pela força do Teu poder e dá, Senhor, com que o Teu Espírito Santo toque nas nossas almas e nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Senhor eterno, visita os nossos corações, visita as nossas almas e nos faz, Senhor, em todo tempo, dar ouvidos à Tua santa palavra. Nos faz, Senhor, em todo tempo, crer que o Senhor tem poder sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós nos desesperamos, Senhor, por falta de fé, por falta de crer no Senhor. Perdoa, ó Deus, pelo amor do Teu nome, e nos faz mais crentes diante de Ti, mais cristãos acima de tudo. Toma nas Tuas mãos a Tua obra em toda a terra. A Tua obra não é a nossa igreja, a Tua obra é todo aquele que clama pelo Teu nome. Abençoa, Senhor, todo o Teu povo, aqueles que estão passando por aflições, necessidades, muitos, Senhor, sofrendo por conta desta enfermidade, dessa Covid-19. Ó Deus, que tudo pode, Tu tens, Senhor, nas Tuas mãos a cura e a libertação. Querendo, Senhor, operar, ninguém poderá impedir, pois todo o poder está, Senhor, nas Tuas mãos santas. Ó Senhor eterno, abençoa esse santo culto e do alto da Tua glória manda-nos a Tua santa palavra. Fala com a nossa alma, Senhor. Nos ajuda a melhor compreender a Tua vontade. Senhor, ministra aos nossos corações a Tua boa obra, que nós não venhamos nos desviar da Tua palavra nem para a esquerda nem para a direita, mas que creiamos sempre no poder do Senhor. Apresentamos todos os pedidos de oração nas Tuas mãos, os que estão internados em recuperação, os que têm problemas, causas, Senhor, que são aos Seus olhos insolúveis, mas para Deus nada é impossível. Nós compreendemos que o Senhor, querendo operar, ninguém poderá impedir. Glória ao nome do Senhor. Ó Pai de amor e bondade e caridade, visita-nos com a virtude do Teu Espírito Santo. Senhor, põe a mão na nossa vida e faz os nossos caminhos prósperos para a glória do Teu santo e poderoso nome. Assim, Senhor, guia-nos em todas as coisas, abençoa a nossa irmandade por onde estiver e faz, Senhor, de nós um exército bem firmado para a glória celestial. Pedimos as Tuas bênçãos, damos gratidão a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que vive por toda a eternidade. Amém. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Amados irmãos, o culto é transmitido simultaneamente pelo nosso canal no YouTube, pelo canal CCA Alphaville Lives e pela nossa página no Facebook CCA Alphaville. Também transmitido, se não já, em breve, pelo Cristão Apostólico Oficial, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, 2 no YouTube e 2 no Facebook. Uma transmissão simultânea para toda a nossa querida Irmandade. Se inscrevam no nosso canal, sigam a nossa página, ativem as notificações, porque então vocês receberão sempre informações dos acontecimentos da igreja. Algumas regiões já há congregações abertas cultuando, como a região de Sorocaba. Os cultos são realizados às quintas e domingos. Deixa eu ver para a Irmandade aqui. Quais os dias o endereço lá para os irmãos congregarem. Só um instantinho, amados. O endereço é Avenida Fúvio Cláudio Biasi, 332, no Jardim Santa Rosa. Avenida Fúvio Cláudio Biasi, 332, no Jardim Santa Rosa, Sorocaba. Os cultos são realizados às quintas-feiras e aos domingos, às quinta às 19h30 e domingo também às 19h30.
Na medida que as congregações forem sendo abertas, ainda que com restrições de distanciamento necessário, nós vamos notificando a Irmandade através dos canais oficiais da Igreja. Aqui em Barueri, a nossa igreja ainda segue fechada por determinação da Prefeitura Municipal, e nós nos submetemos com humildade, aguardamos ansiosos o momento que ela possa ser reaberta. Já estamos com toda a nossa estrutura preparada para receber a Irmandade com segurança, mas entendemos que não depende de nós, depende de um conjunto de fatores, dos quais nós esperamos que melhorem, bem como a ocupação dos leitos de UTI e a disseminação do vírus ainda permanece em alta aqui na nossa região. Os nossos cultos online são realizados todos os dias às 20 horas, aos domingos às 10 da manhã e também às 20, e às terças-feiras às 14 horas e também às 20. Então, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado às 20 horas, e nesses 2 dias em 2 horários. Nós temos 9 cultos por semana, 36 cultos por mês para a Irmandade congregar. E o clamor da madrugada, eu acertei com o irmão Rafa, devido aos últimos acontecimentos aqui na igreja, muitas viagens que nós temos que fazer, reuniões do ministério e atendimento da obra de Deus. O clamor da madrugada vai ser realizado segunda, quarta e sexta, às 2:45 da manhã. Segunda, quarta e sexta, às 2:45 da manhã. Tá bem, amados irmãos? Então estejam atentos a essa nova agenda, e a Irmandade vai acompanhar com o irmão Rafael, com a ajuda de Deus. Ele gentilmente sentiu de ajudar nessa parte, que eu realmente não tenho tido mais condição física para isso. Tem noite que eu tenho dormido 1h30, 2 horas, isso tem me feito muito mal. Peço orações para mim, para o nosso querido irmão Enio, que os irmãos verão mais vezes a partir de agora. Nós vamos revezar no atendimento dos cultos, enquanto um faz o culto online, outro visita as congregações presenciais. Isso vai ser muito bom para a nossa Irmandade e para nós também. Temos uma construção grande de uma igreja em Sorocaba, que está sendo construída. Temos as nossas igrejas aqui da região leste, região de Arujá, de Suzano, no Jardim Leblon. Pedimos as vossas orações para que o Senhor nos guie em tudo e as coisas fiquem bem. Ainda não temos data para a nossa assembleia, agora do 2º semestre. Vamos aguardar ainda que essa pandemia calme. Pedimos aos irmãos do Ministério paciência. Tão logo seja possível, nós os comunicaremos através da administração aqui de São Paulo, que os irmãos poderão entrar em contato sempre que precisar. O Ministério tem um número de telefone e o número do WhatsApp aqui da nossa administração. Aqui do meu lado esquerdo, próximo do lado direito dos irmãos, tem um QR Code, que você pode escanear para falar conosco pelo WhatsApp. Aponta a câmera do seu celular, vai abrir seu WhatsApp e você já terá o nosso contato. Não sendo no momento do culto, às vezes eu consigo responder para os irmãos pessoalmente, ou se precisarem falar comigo, pode pedir para me chamar, ou o nosso irmão N também. Os irmãos verão ao longo dos dias outros anciães que Deus vai preparando, estando por aqui, vão atender o culto para nós, para mantermos uma unidade de espírito e deixar a Irmandade contente também. Contem conosco, a obra de Deus continua, como sempre, firmes no Senhor Jesus, esperando de Deus a salvação da nossa alma, a coroa da vida eterna. Vamos cantar o hino 73 e aguardar a santa palavra de Deus. Jesus, assim ao céu, excelso vencedor, e à destra do eterno Deus é nosso intercessor. Jesus é nosso defensor.
devemos não temer, pois é mais forte o Senhor, imenso é seu poder. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Paulo, reportada aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 11. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, onde diz: instante exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Todo-Poderoso. Amém. Queridos irmãos, o Senhor nos traz esta santa palavra, lembrando-nos de mais essa recomendação que o apóstolo Paulo dava à igreja de Coríntios. Era uma igreja com a qual ele tinha um pouco mais de preocupação pelos problemas de relacionamento que as pessoas ali enfrentavam, também quanto à interpretação da boa palavra de Deus. Não raro levantavam-se dissensões entre o povo na igreja, sendo, portanto, necessário uma constante exortação da parte do servo de Deus para que todos se mantivessem em unidade de espírito e em paz diante do Senhor. Servir a Deus por guerra e por porfia enaltece o reino de Deus? Até sim, porque ele está sendo pregado. Não se sabe o intento de quem está pregando, isso Deus o sabe, mas o reino está sendo pregado. Entretanto,
não é só esse o intuito do anúncio do Evangelho. É que ele sim seja propagado e divulgado, mas aquele que assim o faz, cresça em espírito. E seja, amados irmãos, abençoado, seja elevado espiritualmente, seja colocado em proximidade com o Espírito Santo de Deus. E assim fazendo, ele então também e ela recebem a salvação da vida eterna. A palavra de Deus tem o intuito de edificar a todos nós, ainda que seja uma palavra aos nossos olhos de repreensão, que nos pareça ser uma palavra de censura ou de correção. Em todo momento, a palavra edifica aquele que ouve. Como Salomão escreveu, que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. A palavra de Deus é a essência da sabedoria, é a base de toda a sabedoria. E o Senhor quer, através dela, amados, enriquecer a todos nós espiritualmente e fazer das nossas vidas um exemplo claro da manifestação da glória de Deus. E quando nós nos tornamos indecisos, e muitos poderão dizer, não, irmão, eu não estou indeciso, eu creio em Jesus Cristo, não sirvo a outro Deus, não estou me dando à idolatria ou aos ídolos. Você está falando daqueles ídolos que nós podemos ver e que seria notado, portanto, a idolatria. Mas a palavra hoje vem falar dos ídolos que nós não vemos. Vem dessa indecisão de um pouco lá, um pouco cá. Um pouco crê, um pouco não crê. Um pouco está no Senhor, um pouco está na carne. Irmãos, o Senhor convida toda a sua igreja a estar em espírito, verdade e vida diante da sua presença. Você pode estar em espírito, mas é necessário que saibamos em qual espírito você está. Agora, quando você está em espírito e em verdade, o Espírito Santo é o espírito da verdade. Se você está em espírito e espírito da mentira, as coisas não estão muito boas para você. Quando nós nos entregamos ao Evangelho genuíno de Cristo Jesus, nós já não temos mais o que escolher para nós. Já foi escolhido no momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Bispo das nossas almas, como único Salvador. A partir daquele momento, todos os nossos esforços, amados, devem estar concentrados em santificação, dedicação a Deus, amar ao nosso próximo, perdoar em todo o tempo, refrear os nossos lábios e, como disse aqui, dilatar os nossos corações para receber as instruções que vêm da glória de Deus. Portanto, se nós queremos parte no reino de Deus, se nós queremos parte com as coisas de Deus, amados, é necessário que neste dia venhamos abrir os nossos corações e possamos dizer a Deus de toda a nossa alma, Senhor, eu quero que Tu convertas o meu coração. Me ajude a eu converter-me a Ti, Senhor. Ajuda-me a converter-me a Ti. Ajuda-me a entregar-me a Ti. Não é raro nós vermos pessoas que atravessam a sua vida inteira dentro de uma igreja, atravessam a sua vida inteira numa instituição, seja ela qual for, independente da igreja. E já no final da sua vida desanima por alguma coisa e acaba deixando a sua fé. Isso acontece, irmãos, porque ao longo daquele grande período ele foi sendo minado por si mesmo. A pessoa às vezes não entende, irmãos, porque as coisas na sua vida não vão bem. O casamento, o relacionamento com os filhos, os negócios, até mesmo na vida espiritual na igreja, parece que não anda, não desenvolve. E fica buscando explicações. E na maioria das vezes, quando a falha está em nós, é muito comum que nós
busquemos culpa nos outros. É por causa desse, daquele, é por causa do governo, é por causa da igreja, é por causa do ancião, é por causa do irmão, mas nunca por nossa causa. Ao passo que quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que ela faz, é dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, ajuda-me a me livrar dessas coisas que impedem o teu operar. Como que nós clamamos às vezes nas orações: Senhor, tira de nós tudo que não provém de ti. Senhor, tira de nós tudo que impede a tua glória de se manifestar entre nós. Então, irmãos, é necessário que haja uma limpeza nos nossos corações, para recebermos, amados, as coisas de Deus em nós. E se não for assim, irmãos, não adianta. Passaremos anos a fio servindo sim ao Senhor, mas não que o Senhor nos deixará. Nós mesmos deixaremos do Senhor, porque não teremos força de continuar. Porque movidos pela nossa vaidade, talvez alguma teimosia, diremos que a culpa é de qualquer um. Nós lembremos-nos, irmãos, de Adão. O que houve quando Eva o deu de conhecer do fruto da árvore da vida? O Senhor chegou no cair da tarde, já no Éden, eles estavam envergonhados pela sua nudez, esconderam-se, e depois, quando o Senhor falou com eles, Adão disse: Senhor, a mulher que tu me deste, me fez comer do fruto da árvore da vida, me induziu. A mulher que tu me deste, a culpa foi tua, Senhor, que me deste uma mulher que me induziu. Olha, irmão, outros podem interpretar de outra maneira, mas eu não vejo outra. Quando a pessoa conhece o Senhor, diz: Senhor, me envergonhei porque eu errei diante de ti, minha esposa e eu erramos, Senhor. Que diferença faz, irmão? Quem comeu primeiro, quem comeu depois? Quem induziu, quem foi induzido, todos erram. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. A presença de Deus está aqui, irmãos. Nós fizemos um acerto de pregar as palavras para a Irmandade com toda serenidade, mas a glória de Deus está aqui. É difícil. Santo é o Senhor Jesus. Deus quer, amados, abrir os nossos corações, que nós venhamos abrir os nossos corações, para Ele depositar em nós as virtudes do Seu Espírito Santo, para Deus tirar de nós tudo o que impede o Seu louvor, para Deus fazer com que a Sua glória seja derramada sobre a Sua igreja. Canta, Lamaia, que as portas do céu sejam abertas para o Seu povo. Então o Senhor te convida por esta palavra a sutilmente ir se afastando. Um dia depois do outro, com algum esforço, você conseguirá se afastar das coisas que te afastam de Deus. Deixar de lado os hábitos que não são bons para a tua alma, para a tua vida. Um casamento que vai se desgastando ao longo dos anos, com pequenas atitudes. Daqui 10 anos, 15 anos, esse casamento acaba porque ninguém aguenta. Os irmãos veem que a Sabesp, lá aqui em São Paulo, em Minas, é a Copasa, fala: cuidado com a torneira que está pingando. Você olha uma torneira pingando e fala: é um pinguinho de nada. Mas no final do mês, irmão, dá um estrago. Foram milhares de litros desperdiçados. Faz mal para o meio ambiente e faz mal para o bolso, que fica caro. O mal é assim, irmãos, doses mínimas de maldade no nosso ser. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não tem o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Parece brincadeira, né, irmão? O que é mais resistente, a água ou a pedra? A pedra, mas a água não acaba, não para nunca. O vento, o que tem mais força, o vento ou a pedra? A pedra é mais forte, é maciça, mas o vento ao longo de milhares e milhares de anos, faz esculturas na pedra, com a sua incidência, dia após dia, dia após dia. Milímetro a milímetro, ele vai fazendo o que tem que fazer, irmão. Então, o Senhor manda a sua palavra para dizer para toda a sua igreja: revistamo-nos das coisas de Deus.
O mundo espiritual está em grande agitação, a Irmandade deve se lembrar. Deus mandou algumas palavras esses dias atrás dizendo que o mundo espiritual, que o céu estava em grande ebulição. Os irmãos lembram-se disso, que um grande governo ia cair. Os irmãos lembram-se disso, busquem nas palavras que estão aí no canal, no YouTube. E o Senhor está movendo todas as coisas, e nós, ao invés de orarmos, falamos, damos o nosso parecer prematuramente, colocamos a nossa vontade ante a vontade de Deus. Esse fez por isso, aquele fez por aquilo, o outro foi não sei por onde, o outro é porque é rico, o outro porque é pobre. E Deus não é nada. Deus não é nada. Deus obedece a mim, obedece ao irmão N. Deus obedece à nossa igreja, Deus obedece a outra igreja. Deus não é Deus. Deus faz a vontade dos homens, não os homens que fazem a vontade de Deus. Irmão, é disso aqui que a palavra vem falar. Não podemos, amados, não podemos deixar esses espíritos entrar entre nós. Se nós pregamos um evangelho genuíno, se nós cremos em Jesus Cristo, independente de placa, se nós amamos o Senhor e o nosso próximo, tudo que Deus permitir de fazer está bem feito. Mas quem garante que foi Deus que permitiu, irmão Rodrigo? Então aguardemos, irmão, porque o que não é de Deus não prospera. Glória ao nome do Senhor. Que é de Deus não vai para frente. Que não é de Deus não tem, irmão, fruto. Mas o que é do Senhor frutifica. Ainda que seja no meio de uma guerra, o Senhor aplaca a guerra, o Senhor acaba com a guerra e põe as coisas no lugar, amados. Creiamos na santa palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, irmãos amados. Povo do Senhor, haja paz na tua vida. Às vezes você enfrenta algum problema na tua igreja, enfrenta algum problema na tua casa, com a sua família, com os seus filhos. A primeira coisa que você deve ver, quando você está no meio de um problema, alguma culpa você tem. Eu também, irmão. Não existe essa história. Mas eu não fiz nada. A outro pode ter feito mais, pode ter errado mais, mas você errou. Mas ele que brigou comigo, irmão. Então, se ele brigou contigo e você não respondeu, não teve briga. Porque quando um não quer, dois brigando sozinho, como faz? Mas errado ou certo, se ele brigou, você respondeu, pronto, você já tomou parte, já errou igual. Quando nós saímos da santidade, o Senhor nos pega e nos põe em um lugar de fé, um lugar de esperança, de paciência. É fácil? Irmão Rodrigo, parece que o irmão faz tudo certinho. É evidente que não, eu erro tanto ou mais que os irmãos. Mas é óbvio que sim, fraco servo que sou. Mas é o Senhor que está mandando a palavra. Porventura, não está corrigindo a mim também? Evidente que sim. Então nós precisamos repensar as nossas atitudes. Deus nos põe em um lugar de santidade. Deus nos põe em um lugar protegidos, de paz, para que nós não sejamos alcançados pelo nosso adversário. Mas se nós saímos dessa proteção, irmão, mas por que Deus não vai me protegendo? Mas irmão, Deus te dá uma diretriz para ficar, por que você sai? Então é Deus que tem que te obedecer? É disso que estávamos falando agora? Então é Deus que tem onde você está. É evidente, Deus está, a gente usa muito essa expressão. Eu vi meu pai responder isso para uma pessoa, meu pai é uma pessoa muito simples, e nunca era, mas era criança quando ele respondeu isso para uma pessoa. Deus está em todo lugar? Está em todo lugar. Então, irmão, para que eu preciso ir na igreja? Meu pai falou, é verdade, mas quando você tem uma audiência, o juiz vai na sua casa ou você que vai no fórum? Nunca mais me esqueci disso. A diferença não é onde Deus está, é onde você vai estar na presença de Deus. É onde você vai estar para estar próximo de Deus. Onde Deus está, nós sabemos, Ele está em todo lugar. Mas às vezes Deus está do meu lado e eu não vejo. Deus está trabalhando e eu não sinto, não percebo. E é necessário que eu tenha uma busca incessante para compreender os caminhos de Deus, para que Ele revele-me então os seus mistérios, que foi revelado só aos seus pequeninos. Então há que se ter humildade, irmãos, para abraçar a palavra de Deus. Porque, olha, queridos, perdoem-me, mas a nossa fé tornar-se-á infrutífera. E nós podemos estender esse assunto a todas as áreas da nossa vida. Pode usar saião, irmão, irmã. Pode usar, irmão, calça comprida, está certo. Pode orar 50 vezes no dia. Se não tiver coração contrito diante de Deus, nada disso adiantará. A fé sem obra é morta.
Só fé por fé simplesmente, irmão. Fé os ateus têm também em si mesmo, no universo, na criação, no ar, em tantas coisas. Eu creio em quê? Eu creio que Jesus Cristo, o que o eunuco disse a Filipe? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eis aí a água, quem impede de eu ser batizado? E Filipe disse, é lícito, se crê de todo o teu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E não só falou, como passou a viver de acordo com aquilo que ele confessou. Nós somos santos, irrepreensíveis, somos os melhores, os mais crentes, os mais sábios, longe disso, amados irmãos, bem longe disso, mas nós estamos buscando, e é nisso que Deus nos vai livrando, vendo o nosso intento, o nosso desejo de servir ao Senhor. Deus nos vai guardando, vai abençoando, vai nos protegendo, livrando de todo o mal. Às vezes, pela nossa displicência, nós caímos em algumas armadilhas do adversário, mas o Senhor, vendo que há em nós um desejo de fazer o bem, o que Ele faz? Vem e nos livra, nos alerta pela palavra. Quando a palavra de bênção, quando a palavra vem prometendo, fazendo promessas para a igreja, principalmente materiais, eu nunca vi ninguém me dizer, eu não sei se essa palavra foi comigo, se eu peguei a palavra certa. Mas quando a coisa aperta um pouco, eu não sei se Deus falou comigo. Eu não entendi direito. Nós temos, irmãos, a propensão a involuntariamente bloquear uma parte do nosso cérebro, eu não sei se é um mistério da natureza humana, para quando ouvimos algo que nos desagrada. Não é comigo, não é comigo. E você fala 100 vezes não é comigo e que acaba não sendo mesmo. E vamos afundando na fé, afundando na graça, no amor a Deus, ao nosso próximo, a tolerância, ao perdão, a misericórdia. Esses últimos dias, quando a gente olha os comentários na internet, dá nojo, vergonha de fazer parte de um povo assim. Amor a Deus nenhum, placa só pela placa, nem no caixão você vai levar a placa, irmão. Precisamos, irmãos, urgentemente, muitos falam, precisamos de uma reforma na igreja, precisamos de uma reforma no ministério, nós precisamos de conversão, irmãos. Precisamos nos converter ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos voltar o caminho lá no primeiro amor, lembrar qual é o propósito da fé e o que ela significa em nós. Lembrarmos-nos do único dom que entra no céu, que é a caridade. E se ele está em nós ou não está? A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Eu tenho mais ou menos caridade, ou tenho ou não tenho, ou céu ou inferno, ou luz ou trevas, ou bem ou mal. Aqui está dizendo, não há comunhão entre a luz e as trevas. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, é necessário que o nosso coração hoje se abra para o Senhor, para que essa glória que nós tanto esperamos seja derramada sobre a igreja de Deus, para que essa virtude que nós tanto esperamos seja derramada sobre a igreja de Deus. Abre o teu coração e peça ao Senhor hoje, Deus maravilhoso, encha-me da tua graça. Encha-me da tua presença, Senhor, encha-me da tua misericórdia, da unção do teu Espírito Santo, limpa-me pela virtude da tua santa palavra. E Deus diz a todos nós, amada igreja minha, prepara-te, pois eu te limparei a tua eira, limparei o teu coração, glória ao nome do Senhor, tirarei as ervas daninhas que estão na tua lavoura, e tu frutificarás para a glória de Deus, e tu se alegrarás com o fruto que tu deres. Aí isso talvez te custará algumas aflições, te custarão muitas orações, renúncia dos teus desejos, mas o Senhor te diz, esforça-te e eu te ajudarei, aleluia, põe-te a caminho, porque eu sou a garantia da tua vitória, eu sou o teu ajudador, diz o Senhor. Esses dias nós vemos pessoas falar, os irmãos pregam, parece que não tem virtude na pregação. O que é virtude para você, irmão? Gritar, pular, bater, virar cambalhota? Cuidado, irmãos.
Nossa mente foi cauterizada, nós fomos tirando as escrituras da nossa mente e colocando os nossos idealismos, o que eu acho, o que eu presumo ser a presença de Deus. Olha, irmãos, tenta olhar para o sol, assim, no meio do dia, com o olho bem aberto. Da mesma forma é a presença de Deus, ninguém resiste a ela, irmãos. Ela vem como quer, a hora que quer, de acordo à necessidade da igreja. O Senhor dispensa da sua glória de acordo à necessidade da igreja, mas a palavra nunca vai faltar. E a palavra de Deus é espírito e vida para aqueles que o creem, que nela creem. A palavra de Deus é saúde para a nossa alma e para os nossos corações. Então, irmãos, vamos avaliar bem as coisas, viu, irmãos? Vamos pensar bem a maneira que nós temos nos portado. E olha, em que momento eu falei aqui, a palavra nos veio falar de roupa, de usos e costumes, de liturgia de igreja, de placa de igreja, de pessoas. Aleluia! A maior vestimenta, mais importante é a espiritual, a que veste o nosso espírito, que veste o nosso íntimo, o nosso ser, essa que ninguém vê, irmãos. Essa que ninguém vê, é com essa vaidade que nós temos que nos preocupar verdadeiramente. Com a que ninguém vê, o meu ego, a minha vontade, o meu querer, a minha imposição, os meus conceitos, as minhas ordenanças. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda falamos, irmão N e eu recentemente, que na obra de Deus o governo é do Senhor, sempre foi, desde os tempos do irmão Samuel, do irmão João Marcos, e continuará sendo do Senhor. Ninguém se levará essa obra com mão de ferro, porque ela pertence ao Senhor Jesus, irmão. Eu não porei a mão na arca, servo de Deus também não porá. Nós só faremos aquilo que Deus der de fazer humildemente, nos considerando ainda servos inúteis diante da sua presença. Muito fácil apontar, muito fácil falar, mas devemos amar, irmãos, de coração sincero. Essa pandemia está aí para ensinar a todos nós, e irmãos, com sinceridade, a começar de mim, nós os cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, deveríamos ser os primeiros a dar exemplo. Porque se nós, vejam só, irmãos, vejam só, os irmãos avaliem por si só, pela palavra de Deus. Se nós estivéssemos com luz suficiente, se nós estivéssemos dando o nosso testemunho de amor ao próximo, o Senhor não teria parado esse mundo, porque o nosso exemplo teria contagiado, teria influenciado a multidões. E, irmãos, nós estamos falhando na fé, irmão, a começar de mim. Tenho as minhas falhas, defendo os meus ideais e sou intransigente, e às vezes preciso voltar atrás e não tenho coragem, porque a minha vaidade é maior do que a minha fé. Glória ao nome do Senhor, mas tenho pedido a Deus, Senhor, faz a minha fé maior do que a minha vaidade. É difícil, irmão, reconhecer como quando erramos, não é, irmão? É difícil reconhecer quando estamos falhos diante de Deus ou do nosso próximo, mas que o Senhor, por esta sua palavra, e canta a lamúria, e calamúria sirianda la massalaia, coloque nos nossos corações um espírito quebrantado, um coração humilde diante da sua presença, para amarmos, irmãos, a doce palavra de Deus, e venhamos dizer, Senhor, adoça o meu coração com a tua palavra, Senhor, enche-me, ó Deus, da sabedoria divina, eu quero, Senhor, ser um disseminador da tua graça. E Deus diz a todos nós hoje, esforça-te que eu te ajudarei, e os teus sonhos não serão adormecidos, nem cancelados, nem postergados, mas pelo bom desejo do teu coração, Deus te trará coisas novas nas tuas mãos, e te encherá da virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sombra do Onipotente, e te dará descanso. E se preciso for, te esconderá o Senhor debaixo do seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, e você sentirá segurança de dizer, eu estou em Jesus Cristo, meu Senhor. Deus seja louvado. Amém. Em comunhão, ajoelhados, agradeçamos a Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós voltamos em oração aos teus pés para te agradecer pelo culto que tu nos tem preparado, pela nossa irmandade que com alegria está cultuando junto de nós. Senhor, quer abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, fazer prosperar, Senhor, o nosso trabalho na Tua obra e guardar a Tua palavra nos nossos corações.
Faze-nos, Senhor, crer sempre na Tua bondade e na Tua misericórdia. E nos ajuda, Senhor, para que sempre o Teu nome seja glorificado em nós. Guarda, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, na nossa memória, que sempre possamos estar diante de Ti, de coração sincero, louvando a esse Deus tão santo, tão maravilhoso. Senhor, despede-nos na Tua paz e prepara de estarmos sempre na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive por toda a eternidade. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos, por favor. Vamos encerrar o Santo Culto com o cântico 27. 27. Se queres receber de Deus perdão, também a redenção. Ó, vem a Cristo o manancial de vida eterna. Se desejas vida eterna e também a paz celestial, abre hoje o teu coração, pois Cristo quer entrar. Quem quer que Cristo é o Salvador e nele confiar, no céu eternamente viverá, com Deus irá reinar. Se desejas vida eterna e também a paz celestial, abre hoje o teu coração, pois Cristo quer entrar. Quem quer a glória ir com o Senhor e ver seu resplendor, de graça deve receber a luz da fonte que é Jesus. Se desejas vida eterna e também a paz celestial, abre hoje o teu coração, pois Cristo quer entrar.
A santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o conselho da palavra e a certeza da vida eterna seja em nossos corações. Amém. Deus que abençoe, irmãos, grandemente. Curtam a nossa página, sigam o nosso canal, curtam a nossa página e se inscrevam no nosso canal no YouTube. É uma alegria para nós receber a Irmandade sempre. Deus que abençoe, fiquem todos na paz de Deus.